todo mundo bem, animadíssimos para aula sábado, porque sábado é dia de estudar, gente. Eu não sei o que esse povo tira. Ai, fim de semana eu não consigo. Consegue. E há tempo para tudo. Não quer dizer que é para você estudar o fim de semana inteiro, não quer dizer que é para você estudar 20 horas por dia, nada disso. Mas se você se organizar um pouquinho, você consegue fazer um pouco do que você precisa e um pouco do que você quer. Então, por exemplo, assim, eu tenho organizado os meus sábados da seguinte forma. Eu trabalho de 9 a 1, impreterivelmente. Aí eu consigo ter uma semana mais leve, mais organizada. Eventualmente, esse sábado estou muito cansada, estou precisando de um pouco de descanso. Beleza, tira. Mas é importante você se impor uma rotina que seja convergente com seus objetivos de vida. E quem está buscando uma vida melhor, gente, tem que fazer um pouquinho a mais, porque a maioria das pessoas vai fazer o básico ali. Trabalhar porque precisa pagar as contas, né? Namorar porque tem suas necessidades, querer uma diversãozinha porque é importante também. E aí aquilo que poderia garantir àquela pessoa uma vida plena vai ficando de lado, a gente vai arrumando uma desculpa, né? Então, eu quero para você uma vida plena e quero para mim mesma uma vida plena. Nessa situação, envolve um pouco mais de esforço. E o que eu chamo de uma vida plena, gente? Uma vida, né, que você viajar para Paris 2 vezes por ano, nem uma vez por ano, não é isso não. Mas uma vida em que você sinta tranquilidade de ter feito o que você gostaria de fazer. E não porque não teve uma coragem de fazer, né? Uma escolha consciente. Estou buscando um objetivo de vida. Eu quero ser um profissional melhor, eu quero ser um servidor público, eu quero atuar dentro de uma determinada área e mostrar que eu tenho condição de crescer dentro dessa área. Então, eu acho que é tudo isso que a gente está buscando, né? Eu quero reconhecimento financeiro, então isso tudo vem com esforço, não cai do céu, não. Bora que a energia hoje para sábado tá ótima e vamos nos dedicar ao estudo das preposições e das conjunções. E é bom porque é um conteúdo muito caidor de com força mesmo, como você já sabe, aparece bastante em prova e aí a gente já consegue fazer uma leitura melhor dessa matéria. Então, teoria gramatical de conjunções e preposições, são duas classes gramaticais, né? Primeira coisa, a gente pode pensar em como cai, né? Como esse conteúdo é cobrado em uma prova, tá? Preposições vão aparecer em dois tipos de questões. Carga semântica. Então, a gente vai grifar a preposição e perguntar qual que é o tipo de carga semântica que ela estabelece. Então, preposição, eu vou grifar lá e vou perguntar qual que é a carga semântica. Imagina que eu tivesse, por exemplo, assim, ó. Ele tinha uma leve barriga de cerveja, meu marido. Ele quer investimento. Então, ele tinha uma leve barriga de cerveja. Bom, barriga de cerveja, provavelmente eles vão grifar a preposição e perguntar o tipo de relação estabelecida aqui. No caso aqui, na cabeça do meu marido, né, e na cabeça de muitos outros cervejeiros, a cerveja causa a barriga, não o comportamento de beber cerveja. Então, ele tinha uma leve barriga de cerveja, a gente tem uma noção de causa. Então, o aspecto aqui é de causalidade. E isso acontece quando a gente pede carga semântica. Preposição aparece em um outro conteúdo lá na frente que a gente vai estudar em análise sintática, que é em regência. Quando estudado lá no conjunto da regência, aí a gente vai além de saber quais são as preposições. Então, a gente vai estudar regência lá em análise sintática, mas já para você entendendo por que você tem que conhecer as preposições, para fazer os nexos mais adequados. A regência, ela vai definir o uso normativo da preposição, que termos pedem, que termos não pedem a preposição. Então, a regência vai fazer a definição, né? Então, regência vai fazer a definição do uso normativo das preposições. Então, por exemplo, assim, ao estudar regência, a gente vai ter, por exemplo, ela namorava com um rapaz mais velho.
Isso aqui poderia parecer uma questão de norma culta e do ponto de vista da gramática normativa, essa preposição está errada, porque o verbo namorar é transitivo direto, tendo aqui a necessidade de um objeto direto. Então, carga semântica vai pedir o sentido da preposição mesmo, o sentido contextual, né? E regência já vai ser o emprego normativo. Então, uso normativo, o emprego normativo das preposições. As preposições aparecem em diversos termos, tá? Ô Flávia, eu achava que a preposição era sempre no objeto indireto. Meu filho, não existe isso. Preposição sai distribuindo seu charme para vários termos sintáticos. Em alguns ela é proibida, mas vários termos sintáticos apresentam preposição. Então, preposições aparecem em vários termos sintáticos. Ó. Não falei que é obrigatório, nada disso. Só para você já ter uma ideia. Termos sintáticos são esses: objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial e outros. Agente da passiva, pode aparecer num predicativo. Então, a preposição, gente, pode aparecer em um monte de contextos, se tratando de norma culta, beleza? Bom, aí continuei pensando assim, ó, como cai? Só que agora eu estou pensando nas conjunções. As conjunções, elas são importantíssimas no nosso estudo, porque a gente vai precisar delas para aprender a classificar orações, né? Quando da classificação de orações, eu preciso conhecer as conjunções. Bom, eu tenho questão também de carga semântica. Carga semântica vai ser o sentido contextual, né? Eu tenho questão de substituição, né? Perguntar se tem o mesmo sentido. Posso ter uma questão de adequação ao uso, coerência, se a frase está coerente ou não. Então, todos esses cenários podem aparecer em um contexto de prova. Bom, carga semântica, imagina que eu tivesse uma frase assim, ó, ele prometeu que viria e não veio. Então, se eu faço, ele prometeu que viria e não veio, nesse caso, a gente tem um E com valor de mas. Ele prometeu que viria e não veio, valor de mas. Eu poderia, inclusive, cobrar na substituição e poderia também cobrar carga semântica, falando assim, ó, a conjunção E foi usada fora do seu sentido que habitual. Então, eu poderia fazer uma questão dizendo assim, ó, o conector E empregado no primeiro período do texto, embora seja habitualmente aditivo, no contexto em que está inserido, exprime noção de oposição. Ia ser verdadeiro, né? Esse E realmente está com valor o quê? Adversativo. Ele prometeu que viria e não veio, ele prometeu que viria, mas não veio, no entanto, não veio. Então, a gente tem essa relação realmente de adversidade. Bom, conectores para propostas de substituição. Vamos supor que eu tivesse lá assim, ó. Porquanto estudasse muito, foi aprovado. Aí, eu pergunto se eu posso substituir o porquanto, por exemplo, por conquanto. É possível substituir o porquanto por conquanto. Vem entre parênteses assim, né? E a gente pergunta se há uma equivalência. É possível substituir o porquanto por conquanto? O que vocês acham aí? Possível ou não? Porquanto estudasse muito, foi aprovado. Conquanto estudasse muito, foi aprovado. Vocês acham que vai rolar essa substituição? Ou não é uma substituição abençoada por Deus? Acho que não é uma substituição abençoada por Deus, né, gente? Isso aqui é morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade. Esses conectores são parecidos, né, do ponto de vista da eufonia, mas o conquanto é um conector concessivo e o porquanto é um conector causal. Logo, eles não dialogam em termos de sentido. E nós vamos estudar todas essas categorias semânticas hoje, tá? Então, não precisa ficar desesperado por aí, não. Então, nesse caso aqui, ó, conquanto é concessão,
porquanto é causa. Logo, a substituição não é viável, porque não mantém o sentido, né? Nessas questões de substituição, em geral, a gente está preocupado com a manutenção do sentido. Pode ser correção gramatical também. Então, manutenção do sentido barra correção gramatical. Adequação ao uso, coerência, é a gente avaliar uma frase que já está pronta e perceber se faz o quê? Sentido. Vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó. Vou pegar um conector que sempre aparece nesse tipo de exercício para a gente avaliar. Então, tem assim, na medida em que se esforçava nos estudos, mais resultados positivos alcançava. O que nós temos de problema aí nessa frase, gente? Na medida em que é um conector causal. E quando eu falo assim, ó, ela se esforçava nos estudos e mais resultados positivos eram o quê? Alcançados, né, por ela. Então, quando eu falo, quanto mais ela se esforçava, mais resultados positivos alcançava, a minha noção não é de causalidade, a minha noção é de proporcionalidade. Então, houve uma inadequação no uso desse conector. E aí, vamos lá já sinalizar isso. O conector na medida em que deveria ser substituído no contexto por à medida que. Porque a relação aqui, ó, é quanto mais se esforçava, mais resultados positivos alcançava. A relação era de proporção. E o que a gente tem é que à medida que é proporção, né? Diferente de na medida em que é um conector de causa. Então, basicamente, eu tenho uma distinção. Bom, então agora você já sabe mais ou menos o que encontra, né? O que você encontra em uma prova em se tratando desses dois conteúdos, preposições e conjunções. E aí, por isso, a gente já pode estudar essa matéria, ter mais convicção aí do que a gente vai encontrar estudando esses conteúdos. Vamos fazer questões, então, de conectores, né, preposições, conjunções, para a gente ter uma noção mais concreta de como isso cai. Vou mostrar uma questãozinha agora no início da aula e outras 5 no finalzinho da aula. Vou começar com uma que eu acho que é bem legal. Acho que vai dar para você ter uma boa base. Assinale a alternativa que apresenta exemplo e justificativa adequados quanto à classe de palavra a que pertencem, bem como sua função no contexto da frase. Então, essa questão ela é bem ampla, né? Ela trabalhou tanto classe de palavras, quanto também a função no contexto da frase, né? Classe a que pertencem as palavras, né? E a função. Então, eu tenho lá assim, ó, alguma vez você já contabilizou ou avaliou o número de projetos pessoais que abandonou durante a vida? Bom, esse ou está ligando duas orações, é uma conjunção alternativa. Dá uma ideia de alternância. E claro que nós vamos estudar esse conteúdo ao longo da aula, tá, gente? A palavra destacada, que é o conector ou, né? Indica uma relação de dependência entre dois termos. Na verdade, é uma relação de alternância, uma coisa ou outra, né? Não é dependência. Relação de condição aqui costuma ser uma relação de dependência entre os dois termos que a antecedem e a sucedem. Então, na verdade, é uma conjunção. Aqui a classe estava errada também, né? É uma conjunção que indica a ideia de alternância. Logo, letra A errada. E a gente vai estudando para conseguir fazer uma questão desse tipo aqui, né? Tudo à nossa volta perde o brilho muito rápido, onde vivemos a todo tempo. Tudo à nossa volta, que era até facultativo o uso de uma crase, tá? Porque é facultativa a crase antes de pronome possessivo feminino singular. Esse a que está aqui, ó, tudo a, ele é uma preposição.
Não há artigo nesse trecho. Poderia haver crase, né? E aí nós teríamos preposição mais artigo. Aqui, ó, só para justificar, é um caso facultativo, porque a crase é facultativa. Eu sei que a gente ainda não está vendo esse assunto, mas só para dinamizar. A crase é facultativa. A crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino singular. Então, tudo à nossa volta perde o brilho muito rápido. Perde algo. Esse o que está aqui é artigo. Os termos destacados, que seriam esse a aqui e esse o aqui, são pronomes que caracterizam nossa volta e brilho. Morri, né, gente? Nós temos uma preposição e um artigo. Então, erradíssimo. E aqui mobilizou outras classes gramaticais. Além da conjunção aqui, eu tenho uma questão que envolveu o artigo e o quê? Preposição. Em refletindo sobre a minha história, suspeito de possíveis dificuldades. Eu suspeito. Isso aqui é do verbo suspeitar. Então, eu suspeito de possíveis dificuldades que temos e que levam a essa inconstância desenfreada. A palavra em destaque é um substantivo? Claro que não. A palavra destacada é um verbo que, né, indica a ação praticada pelo sujeito. Então, eu suspeito. Depois eu tenho em e por último, e não raramente, para não fechar determinados ciclos, nos boicotamos inconscientemente, procrastinando e abandonando nossos sonhos pelo temor neurótico de que não daremos conta da escolha que fizemos, agora que somos socialmente e legalmente autorizados a fazê-lo. A palavra destacada, inconscientemente, então, nós nos boicotamos inconscientemente. Isso aqui é um advérbio, né? E esse advérbio está modificando o verbo, beleza? A palavra destacada funciona como um advérbio que modifica o verbo boicotar no contexto da frase, certíssimo. É um advérbio que modifica o verbo, é a nossa resposta. Deve estudar até tomar posse. E eu gostei dessa questão, gente, porque ela mistura vários conteúdos, inclusive os que a gente vai estudar hoje, e isso mostra para você uma realidade mais concreta da sua prova, né? Por que é que temos tanta dificuldade em manter relacionamentos e afetos, terminar e fechar o ciclo de cursos e estudos que nós mesmos escolhemos? A palavra destacada, que é essa palavrinha aqui, né? É uma preposição, né, gente? De é preposição. Ela realmente relaciona, né, ciclo de estudos. Então, ela relaciona a palavra ciclo e a palavra cursos, mas não indica a ideia de condição e não tem valor condicional, beleza? Então, ó, agora que você já viu como cai, a gente vai estudar a parte teórica mais especificamente, beleza? Só para você ter um aquecimento. E aí, lá no finalzinho do vídeo, a gente vai fazer outras questões que estão aí na sua apresentação. Aqui nós temos um conceito básico de preposição. Então, as preposições correspondem a termos invariáveis. Aí o menino vira e fala assim, ô Flávia, mas eu já vi das, dos, beleza, eu também já vi. O que acontece? De mais a, da. Aí você tem uma contração de preposição mais artigo, tá? Então, as preposições podem se combinar ou se contrair com artigos, que aí vai ser de mais a, da, a mais o, ao. Isso aqui é uma combinação, porque não há perda fonética, né? E esse de cima é uma contração, porque há perda fonética. Então, na combinação, não existe um prejuízo fonético. E na contração, há perda de fonemas, beleza? Então,
A preposição em si não varia, o que pode variar é o termo que está contraído a ela, no caso aqui, artigos, né? E ela pode se combinar ou se contrair com artigos ou pronomes, deles, delas, né? Aqui vai ser sem prejuízo fonético e aqui com perda de fonemas. Então, as preposições podem se combinar ou se contrair com artigos ou pronomes. Eu posso falar gosto dele, gosto dela, não é isso? Gosto do rapaz, das pessoas, deles, ok? Daquele, disso. Então, eu tenho a possibilidade, penso nisso, né? As preposições, então, correspondem a termos invariáveis que relacionam, logicamente, duas ou mais palavras de uma oração, de modo que a primeira, chamada antecedente, é explicada ou complementada pela segunda, conhecida como consequente. Geralmente, a gente fala termo regente e termo que? Regido, beleza? Daniel vai sempre de moto. Então, a preposição aqui fazendo, né, essa relação. Flávia chegou cedo à casa. Quem chega, chega a, beleza? Alexandre prefere cerveja a vinho. Seguramente, marido prefere cerveja a vinho. Então, aqui a gente tem preposições e essas preposições estabelecendo relações entre os termos da frase. Bom, aqui das preposições, aí a gente tem o que a gente chama de preposições essenciais. Preposições essenciais, com exceção do a, que pode pertencer a várias classes, o a pode ser artigo, o a pode ser preposição, o a pode ser pronome demonstrativo e o a pode ser pronome oblíquo átono. Então, com exceção do a, gente, todas as outras palavras que estão nesta lista aqui são preposições sempre. Então, vamos pensar nisso aqui, ó. Ante, até, após, com, contra, de, em, entre, para, por, sem, sempre, traz. Então, todas essas daqui são sempre o quê? Preposições, beleza? E o a pode ainda figurar todas essas outras classes que a gente vai falar mais especificamente dessa palavra, tá? Então, ante, até, após, com, contra, em, entre, por, para, beleza? Perante, tudo aqui preposição. São 17, né? Acerca de, abaixo ou acima de, a fim de, além de, diante de, junto a, isso aqui são locuções prepositivas. As locuções prepositivas sempre terminam em uma preposição essencial, tá? Sempre, sempre, beleza? Preposição simples ou essencial, formada por um vocábulo. Preposição composta ou locução, quando há mais de um vocábulo formando o termo, beleza? Aí, vamos pensar nos tipos de a, então, tá? Como a gente estava falando, o a, ele pode ser várias coisas. E aí, a gente já pode dar uma atenção para ele, porque tem muita questão que vai perguntar exatamente qual que é a classificação do a. Então, a, ele pode ser artigo. Como artigo, o que o a faz, gente? O a ou subentende um substantivo ou acompanha o substantivo. Então, como artigo, acompanha o substantivo ou o subentende. Então, vamos pensar nesses exemplos aqui, ó. Eu falo assim, a Polícia Civil e a militar trabalham em conjunto. Olha o que está acontecendo com o artigo. A Polícia Civil, esse a é artigo,
faz ali a determinação do substantivo que polícia. E esse segundo A, ele marca a omissão do substantivo que polícia, né? Ele é um elemento aqui que marca a omissão de um termo. Então, nesse caso, a polícia militar, né? A polícia civil e a militar, então esse também é um artigo, ele marca a omissão de termo. Elisão, pode falar isso também. Então, ou ele subentende ou ele acompanha o substantivo de referência. Artigo está sempre ligado a um substantivo, né? Bom, aí eu posso ter a preposição, que é o que a gente está até estudando. A preposição une palavras, né, de diferentes classes, né, estabelecendo uma relação entre elas. Então, une palavras, estabelecendo. Então, vamos supor que eu tivesse, por exemplo, assim, ó. Chegou a Londres. Beleza? Vou colocar um AP aqui, só pra gente... Podia estar lá do lado. Não quer dizer que ele saiu do Brasil, né, gente? Chegou a Londres a pé. Mesma preposição, né? No caso aqui, em nenhuma das duas ocorrências há crase. Londres é um topônimo neutro, nome de cidade. Pé é masculino, então não há crase em nenhuma das situações. Chegou a Londres, a relação que eu estou estabelecendo com este termo é de destino. E a pé, uma relação de modo. Então, estabelece uma relação de sentido entre as palavras e faz essa ligação entre as palavras, né? Bom, aí o nosso A ainda pode ser pronome demonstrativo. É uma forma reduzida da palavra aquela, né? Então, conheço a que está de branco. Então, se eu faço, conheço a que está de branco, conheço o quê? Aquela que está de branco. Esse a aqui tem valor de aquela. Conheço a que está de branco. Então, neste caso, ele equivale ao demonstrativo desenvolvido àquela, né? Esse azinho. Então, conheço a que está de branco. Bom, e por fim, o a pode ser também um pronome oblíquo átono. Bom, o que vai ser um pronome oblíquo átono? Nesse caso, ele retoma um nome antecedente. Nesse caso, ele é um mecanismo anafórico. Né? Ele tem esse papel anafórico aí. Vamos supor que eu tivesse assim, conheço Maria, mas não a vejo há anos. Conheço Maria, mas não a vejo. Esse a, ó, tá retomando a palavra o quê? Maria. Conheço Maria, mas não a vejo há anos. Então, nessa ficha aqui, a gente fez as classificações possíveis, do vocábulo a, beleza? Então, conheço Maria, mas não a vejo há anos. Então, olha o que a gente está falando. Você pode e deve decorar as preposições essenciais, tá? Porque são poucas e você tem que ter a só atenção de que o a é um termo, né, que está ali compondo o conjunto das preposições essenciais, mas ele também pode ter outras classificações. Então, a gente só tem que avaliar o contexto mesmo, né? Bom, aí você tem agora aspectos temporais das preposições, tá? Primeira coisa que eu sei é que as preposições, elas mudam de sentido em função do contexto. Posso até fazer uma coisa aqui pra gente? Espera aí só um pouquinho.
abrir uma outra telinha aqui. Vou pegar lá na frente. Achei. Vamos fazer assim primeiro, antes da gente ver algumas possibilidades, vamos trabalhar mais aqui, ó. As preposições adquirem sentido dentro do contexto, é o contexto que manda, tá? Uma mesma preposição pode ter aspectos semânticos diferentes. Então, as preposições adquirem sentido dentro do contexto, assim, uma mesma preposição pode expressar cargas semânticas distintas a depender do contexto. Vamos lá pensar nisso aqui, pensando, adoro pensando. Eu falo assim, ó, adoro café com açúcar. Aí, vamos supor que eu tivesse a mãe com a filha. Agiu com calma. Imagina que eu estou tirando isso aqui de pedaços, tá? Bom, então vamos supor que eu tivesse essas questões aqui para trabalhar. Café com açúcar. Qual que é a relação que está sendo estabelecida aqui? Café com açúcar, a relação é de adição, né? Tem uma relação de adição. A mãe com a filha. A preposição é com, mas a relação não é de adição. A mãe com a filha, a gente tem o estabelecimento de uma relação de companhia. Agiu com calma, agiu calmamente. Aqui é modo, né? Voltou de Londres, é de onde a pessoa voltou. Então, nesse caso, vou falar de origem. Pode aparecer a palavra lugar, não tem problema não, tá? Voltou de carro, o mais comum é a gente achar meio ou meio de transporte em prova. Morreu de Covid, infelizmente eu perdi muitas pessoas para essa doença. Né? A gente sabe que é muito complicado, que é, como é que eu posso dizer? Que é muito difícil encontrar um equilíbrio entre as coisas, mas as pessoas são as pessoas, gente, elas vão fazer muita falta, né? Eu perdi meu tio, minha sogra, meu sogro, um primo, uma tia, 5 pessoas. Morreu de Covid, então nesse caso, causa, né? Muito triste. Bom, então a gente pensou aqui que as preposições adquirem sentido dentro do contexto. O que eu quis te provar é que uma mesma preposição pode ter sentidos o quê? Diferentes. Então a gente vai olhando, falando assim, ó, quem está estabelecendo o sentido, na verdade, é o contexto, né? Então, vamos começar aqui por algumas possibilidades semânticas da preposição a. Quais sentidos que a preposição a pode exercer, Flávia? Preposição a pode dar ideia espacial, do leme ao Pontal, viajou à França, ele adormeceu ao seu lado. Aí depois eu tenho temporalmente, daqui a uma semana, de ano a ano, ele aparecia. Ao entardecer, ouviu-se o estranho, né? Nocional, a vida dele vai de mal a pior. Você não parece à vontade, não está se sentindo o quê? À vontade. Então, cargas nocionais. Preposição ante exprime, né, em geral, ideia de anterioridade relativa a um limite. Então, ele parou ante o corpo de seu amigo, antes do corpo, né? Ante os fatos, não soube o que dizer. Após, exprime sentido de algo posterior ou de consequência. Saiu logo após o chefe. Maria subiu as escadas após sua amiga. Preposição até. Isso aqui, ó, vai dar origem a uma regrinha de crase, né? Por que a gente tem um caso facultativo de crase? Claro que é um caso facultativo de crase quando tem palavra feminina, tá? Voltou até a escola ou voltou até a escola. Então, caso facultativo de crase, beleza? Uma decorrência disso aqui, ó, preposição até pode ou não vir seguida da preposição a. Ele cambaleou até o quarto. Ele cambaleou até a cama, por exemplo. Aqui poderia ser
o quarto também. Aí é a implicação, né, de que a crase é facultativa. Espacial com valor de até, cambaleou até o quarto, subiu até o alto do morro. Dá pra gente colocar uma outra ideia do até aqui, acrescentar, que é valor inclusivo. Por exemplo, isso aqui, ó. Até a moça teve pena do rapaz. Inclusive a moça teve pena do rapaz. Também a moça teve pena do rapaz. Então, nesse caso aí, a gente tem inclusivo também, beleza? Então, até pode ter essa carga inclusiva. E aí a gente já aproveita para adiantar que existirá um caso facultativo de crase que é decorrência de a preposição a poder ser facultativa depois da preposição até. Vai tudo se encaixando e uma hora vai. Ai, Flávia, essa hora que vai, chega para todos, meu filho, chega, relaxa, tudo vai dar certo. Depende muito de você e um pouquinho de fatores externos. Eu sou fator externo, por exemplo. Sou a professora que estou aqui tentando mediar o seu conhecimento em língua portuguesa. Mas você é agente protagonista dentro da sua vida. Então é você que tem que fazer as escolhas. Não tenho como fazê-las por você. Se eu tivesse, faria. Eu não tenho como fazer nem pelos meus filhos, gente. Eu falo que o menino põe meia e não quer pôr. Come mais saudável, não quer comer. Enfim, tem uma hora que você olha e fala assim, olha, somos indivíduos. Né? A mamãe orienta, se você não quer fazer, eu não posso fazer nada. Quando é pequeno, você obriga, né? Agora passou dos 20 anos, você só sugere mesmo, né? Dependendo do dia, se eu estiver mais animada, eu obrigo. É porque aí já vira uma confusão, né? Enfim, você não está sendo obrigado a estudar português, mas sabe que é benéfico para a sua vida, então continua. Aqui a gente tinha visto, né, só a carga semântica que varia, né? Aqui, se você quiser, a gente pode colocar, por exemplo, ao até, quantas possibilidades a gente tinha para o até, né? Até março concluirei o livro. Beleza. Coloca assim, ó. Ele foi até o fim da praia. Até as crianças, olha aí, cargas semânticas variadas, né? Até março concluirei o livro, noção de tempo. Ele foi até o fim da praia, noção de lugar, distância, né? Até as crianças já sabem que não é certo mentir, noção de inclusão. Inclusive, as crianças já sabem que não é certo mentir. Tá cheio de papai ensinando o menino a mentir, né? Papai e mamãe, né? Quando eu falo papai, papais, né? No sentido mais amplo. Então, dito isso, já sabemos que a carga semântica de uma preposição varia. Aqui, ó, continuo com outros exemplos de carga semântica. Aí eu tenho a preposição com imprime sentido de adição, companhia, simultaneidade. Então, posso ter um valor nocional. Vou amanhã de manhã com você. Recebi seu convite com reserva. Acordei com o sol já a pino. Em certos contextos, ela poderá exprimir sentido de modo, meio. Respondi com certa agressividade. Então, a gente tem sentidos variados aí em relação à preposição com. O que é normal, né, gente? A carga semântica da preposição varia. Preposição contra. Então, a gente tem outros aspectos semânticos para ela. Dá uma ideia de direção contrária e oposição. A oposição se manifestou contra o projeto. A namorada revoltou-se contra o despotismo do amante. Argumentei contra sua tese, beijou sua mulher contra a parede. É melhor do que ter que se revoltar contra a pessoa, né, gente? Vamos pensar. A preposição contra é sempre oposição. Beleza, mas beijar a mulher contra a parede é melhor do que jogar a mulher contra a parede, né? Então, vamos pensar que existem várias possibilidades para um contexto discursivo. Não precisa ser a namorada que se revolta contra
o despotismo do amante. Basta convencê-lo a te jogar contra a parede para beijá-la. Tem muita coisa boa que pode acontecer, mesmo usando contra. O devoto castigava a mão contra o próprio peito. Então, várias ocorrências da preposição contra aqui. Preposição de, uma das mais usadas na nossa língua, né, com também noções variadas. Ele vinha de longe, o silêncio subiu do vazio, cidades históricas sempre falam do passado, a mãe saiu de manhã para trabalhar, os livros de Marcos eram sempre muito interessantes. Isso que escuta é o barulho do trabalho. Então, basicamente aqui, a gente tendo cargas semânticas para as preposições. Preposição em também. Decidiu ficar em casa, Murilo caminhava em todas as direções, e a cidade entrou em festa, somos iguais em tudo. Muito complicado isso, ser igual em tudo, né? A chance é bem pequena, ninguém é igual em tudo. No máximo parecido. Preposição entre, cargas semânticas variadas também. Entre a primeira e a segunda oração, ela chorou. No parque, ele passou entre as árvores. Entre o sonho e o desejo, resta a fibra. Então, a gente tem aqui muitas opções. Prossiga, mesmo que entre alegrias e desencantos. Vale para você aí também. Preposição para, super fértil também, vários sentidos, com atenção à ideia de finalidade, mas ela pode dar outros sentidos. Não sabia para onde queria ir. Meu pai se mudou para o Rio de Janeiro. Ele recebeu o documento para preencher uma finalidade. Para não mentir, é melhor se calar. E dependendo do que você tem a dizer, é melhor nunca falar. Preposição por. Prefira ir por aquele caminho. Passou por cima dela ao expor suas ideias. Estudava as leis artigo por artigo. Volto sempre, não por acaso. Então, volto sempre, não casualmente. Preposição por aqui, beleza? Sobre e sob, e a gente tem questões até de norma culta, para a gente não confundir o uso, né? Atenção ao uso em questões de norma culta, porque às vezes a gente troca uma pela outra. Então, eu tenho lá sob e sobre. As preposições sob e sob traduzem uma ideia de posição, respectivamente. Sobre, de superioridade, e sob, de inferioridade. Então, a gente tem que avaliar o sentido, né? Colocou as bebidas sobre a mesa, em cima, né? Sob o Cruzeiro do Sul, tudo acontecia, a constelação, né? Então, abaixo da constelação, tudo acontecia. A embaixadora me perguntou sobre o tema, acerca de, né? Quando dá uma ideia de assunto também. Sob certos aspectos, ele foi um herói, né? Em alguns termos. Então, avaliar também o contexto, né? Porque aqui o que acontece é que se você mudar a preposição, sob por sobre, você acaba alterando o quê? O sentido do texto também, né? A bebida estava sobre a mesa, exposta à vista em cima. A bebida estava sob a mesa, pode também, só que ela estava ali embaixo, escondidinha, né? Amava a Deus sobre todas as coisas, acima das demais coisas. Amava a Deus sobre todas as coisas. Poder pode, mas é meio estranho e é abaixo. Então, o que vai acontecer é que você tem relações semânticas diferentes. E aí, obviamente, você precisa levar em consideração o contexto, beleza? Bom, e aí agora nós vamos falar das conjunções. As conjunções são palavras ou expressões que estabelecem relação entre as orações ou entre termos coordenados de uma mesma oração, beleza? Vamos lá pensar nisso aqui. Então, conjunções são palavras ou expressões empregadas para relacionar duas ou mais orações entre si. E as conjunções coordenativas
podem articular também palavras. Então, conjunções unem orações. Unem orações, vou pegar o conector E só para dar o mesmo exemplo nos dois, tá? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, acordou cedo e fez o que precisava. Meu caso, espero que seja o seu também. Acordou cedo e fez o que precisava. Eu tenho uma oração aqui, né? Um outro conjunto aqui. Aqui tem até uma outra aqui dentro que é subordinada. Esse E está ligando essas duas, o quê? Orações, beleza? Então, acordou cedo e fez o que precisava. Bom, mas eu também posso coordenar termos, tá? Estudo e trabalho garantem a felicidade desejada. E é uma forma de realização, né, gente? Eu acredito muito nisso mesmo. Estudo e trabalho garantem a felicidade desejada. Então, estudo e trabalho. Neste caso, eu coordenei termos, são palavras coordenadas entre si. Então, estudo e trabalho garantem a felicidade desejada. Beleza? Fizemos aqui uma coordenação de termos. Então, as conjunções, elas unem orações ou coordenam termos de uma mesma o quê? Oração. Então, são palavras ou expressões, porque a gente tem conjunções, por exemplo, no entanto, em que pese, na medida em que vão ali ser trabalhadas pela via da expressão, empregadas para relacionar duas ou mais orações entre si. Podem elas ser classificadas em conjunções coordenativas, que a gente vai estudar também, quando articulam orações independentes entre si, ou em conjunções subordinativas, quando o entendimento de uma depender da outra, beleza? Eu sempre soube que Mário não gostava de Luísa. Márcia chegou cedo, contudo não conseguiu trabalhar. Luiz conseguiu ir à festa, embora não gostasse do aniversariante. Então, Luiz confirmou ir à festa, embora não gostasse do aniversariante. Das conjunções coordenativas, aqui alguns exemplos. Elas podem aparecer tanto no início da oração quanto após um dos seus termos, com o detalhe para a conjunção mas que não desloca. Então, imagina o seguinte, eu posso fazer esse deslocamento, né? Contudo, não pude contrariar sua vontade, não pude, contudo, contrariar sua vontade, não pude contrariar, contudo, sua vontade. Aqui eu consigo colocar assim, ó, mas não pude contrariar sua vontade. Não pude, mas contrariar sua vontade? Não tem jeito. O conector mas sempre introduz a oração de que faz parte. Aí o Brito falou assim, mas eu já vi ele no meio, que você não está entendendo oração e período, são coisas diferentes. Então, imagina que eu tivesse assim, ó, o rapaz era educado, mas tinha comportamentos estranhos. O rapaz era educado, isso aqui é O1, mas tinha comportamentos estranhos, O2. Ele está no início da oração de que faz parte, né? Na segunda oração. O que eu não consigo é deslocá-lo para o meio. O rapaz era educado, tinha mas comportamentos estranhos. Eu não consigo fazer isso. Agora, se fosse um contudo, ó, o rapaz era educado, ponto. Tinha, contudo, comportamentos estranhos. Então, o conector mas, ele não consegue figurar interior de oração, que seria esse tipo de posição aqui, tá? Então, os conectores, eles podem aparecer deslocados, vale já uma dica de pontuação, né? Quando no interior de oração, esses conectores coordenativos devem vir entre vírgulas. A gente vai ver isso em pontuação, mas já vai adiantando, né? Então, eles devem vir entre vírgulas, beleza?
E você não cansou, você pensou assim, nossa, conjunção salva vidas na prova, porque sempre cai. E continua aí, prestando atenção em tudo que a gente está falando. Bom, das conjunções coordenativas, então, as conjunções coordenativas são divididas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. O que a gente sabe é que, eventualmente, alguns conectores podem ter seus sentidos alterados. Vamos começar pensando nisso aí. Só para a gente ter uma noção do que é essa variação de sentido, né? Então, quero pensar a carga semântica disso aqui. Deixou a porta aberta e o ladrão entrou. O que vocês acham que está acontecendo aqui? Deixou a porta aberta e o ladrão entrou. Flávio, por que você pôs essa vírgula antes do e? Sujeitos são diferentes, né? Ele deixou a porta aberta, provavelmente o dono da casa displicente. E o ladrão entrou, provavelmente alguém sem coração, né? Porque a gente custa conseguir as coisas, vai lá roubar o trem, então não tem graça também. Então, deixou a porta aberta e o ladrão entrou. Nesse caso aqui, eu tenho um e com valor de por isso, então, logo o ladrão entrou, né? E a vírgula antes do e, gente, se deve ao fato de eu ter sujeitos o quê? Diferentes. Eu vou te explicando essas coisinhas porque você vai gravando ao longo do curso, né? Então, deixou a porta aberta e o ladrão entrou. Esse e que está aparecendo aqui, ele tem um valor conclusivo. Ele disse que faria o depósito e não o fez. Aqui, ó, o e tem valor de mas, né? Mas não o fez. Valor o quê? Adversativo. Aí pode cair uma questão para a gente substituir, pode cair uma questão falando que o e indica adição, aí a resposta é não, porque nesse contexto ele não é aditivo, né? Foi ao local do evento e fez a entrega dos produtos. Aqui eu tenho uma adição, foi e fez. Então, nesse caso aqui, o contexto é aditivo, tá? Aqui peguei uma frase do Pai Nosso, olha como essa frase é linda e olha como você tem de interpretá-la. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, né, gente? Então, Deus está falando com você assim, ó, não, você está falando com Deus para não te deixar cair em tentação e te livrar do mal. São duas coisas iguais. Você não quer cair em tentação e também não quer ser exposto ao mal. As duas coisas estão no mesmo sentido, né? Você está pedindo a Deus proteção duas vezes. Me livre da tentação, me livre do mal. Então, as duas coisas estão no mesmo sentido. Então, esse mas que aparece aí, ele é aditivo. Você teria uma adversidade se você tivesse assim, não me deixeis cair em tentação. Mas se eu cair, que ninguém fique sabendo. Aí você está conversando com Deus, já barganhando o seu pecado, o que não era uma coisa muito legal. Mas enfim, a pessoa pode orar do jeito que ela quiser, porque a oração é dela. Então, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Estou pedindo para Deus a mesma coisa, ou seja, duas formas de proteção. Não cair em tentação e me livrar do mal. E se você quiser um mas adversativo de fato, ou seja, que tenha relações opostas, vai pedir para Deus, não me deixes cair em tentação. Mas, se acontecer, que ninguém fique sabendo. Espero que você não ore assim. Espero que você seja firme nos seus propósitos e não caia em tentação. Eu caio de vez em quando, porque eu como uma lata de leite condensado antes de dormir. Então, isso aí é muita tentação. Eu falo com Deus, Deus, me livre do leite condensado. Gente, meus colegas me dão de presente leite condensado. Isso não é justo, não. Eu sei que eu gosto, mas não é porque eu gosto que eles têm que fazer isso. Porque, na verdade, quem gosta da outra pessoa não dá barra de chocolate, não dá leite condensado. Eu tenho um aluno que ele passou no concurso e ele me trouxe 40 barras de laca. Eu adoro chocolate branco. Oh, não é uma coisa que se faça. Eu comecei assim, não vou comer tudo, eu não vou comer tudo. Aí comi uns 3, uns 4, uns 5. Eu falei, gente, se eu não tirar isso da minha frente... Aí eu fui ao asilo que a gente faz um projeto social, falei, vou distribuir essas barras aqui, porque realmente, se eu ficar com isso, eu vou comer tudo. Imagina você comer 40 barras de chocolate, barra mesmo. Minha tentação, né, é essa, a gula. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, esse mas está com valor aditivo, que você está pedindo duas proteções, ó.
né? Os pedidos estão no mesmo sentido. Das conjunções coordenativas, e aqui a gente está pensando nos tipos mesmo, né? Então, conjunções coordenativas aditivas vão estabelecer uma ideia de o quê? Adição. As principais conjunções aditivas, o E é sempre aditivo, a primeira coisa que a gente conversou, o sentido pode ser alterado em função do contexto, então vamos tirar o sempre da vida, né? Nem, quer ver uma coisa legal? Gente, não pode usar e nem, tá? Na norma culta, e nem não faz sentido, porque o nem já tem um E dentro dele, ele quer dizer e não. Então, não gosto de doce e nem de refrigerante. Você é uma pessoa melhor que eu, sem dúvida. Não gosto de doce e nem de refrigerante. Só que eu sei uma regra de português que você não sabe. Não gosto de doce nem de refrigerante. Não pode ter esse E aí, não. Porque, na verdade, você está repetindo um E que já integra a conjunção nem, beleza? Então, e nem não existe. Então, eu tenho lá e nem, bem como, não só, mas também, não apenas como, não só, mas ainda, como ainda. Maria estudava e trabalhava todos os dias. E a maioria dos mortais faz isso, então não precisa ficar com dó de si mesmo, não. Maria estudava, bem como trabalhava todos os dias. Não só trabalhava, como estudava. Alguns conectores, tá? Tipo esses daqui, ó. Não só, mas também, mas ainda, né? Eles são chamados de conectores correlatos, porque ele tem uma parte em cada oração, ó. Não só a ajudava, como a apoiava. Então, não só a ajudava, como a apoiava em seus projetos, beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho um conector que a gente está chamando de correlato. Se você encontrar essa expressão na prova, conector correlato é porque tem uma parte em cada oração, beleza? Das conjunções coordenativas adversativas, são palavras ou locuções usadas para estabelecer uma relação de oposição. Eu já vi prova trazer também assim, estabelece-se uma relação de ressalva. Principais conjunções coordenativas adversativas, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, se não, não obstante, contudo, né? São conjunções aí adversativas. Estudava muito, mas não conseguia bons resultados. Era só insistir que eles iriam, né? Trabalhava bastante, contudo, não pagava suas dívidas. Então, na verdade, o importante é ter foco. Também vai conseguir pagar as dívidas. Conjunções alternativas, também chamadas de disjuntivas. Quem estuda raciocínio lógico domina isso aqui melhor, né? Vão dar uma ideia de alternância. Então, eu tenho ou, ora, quer, já, seja pelo estudo, seja pelo trabalho, ele iria enriquecer, ou pelos dois, né? Ou a amaria ou a odiaria, pois jamais ele seria indiferente. Essa frase é linda, que eu acho que a indiferença é a pior coisa. Uma atenção aqui a esses conectores, porque a gente tem mania de fazer umas combinações que não existem, tipo seja, aí aqui no meio usar ou. Isso fica errado. Então, estruturalmente, essa combinação não existe. Eu posso combinar ou, seja, eles são imitativos, estão vendo? Aí a pessoa vai lá e escreve uma frase assim, ó. Seja por limitações financeiras ou por problemas pessoais. A frase fica até mais ou menos audível, né? O problema é que não existe isso aqui, ó. Comecei com seja, tem que ser seja. Seja por limitações financeiras, seja por problemas pessoais, ela não quis a viagem. Então, essa combinação aqui, ó, não existe. Igual o e nem lá também. Que aí você pode encontrar esse tipo de questão em norma culta, né? E ficar meio sem saber. Conjunções explicativas. As conjunções explicativas, elas acabam se confundindo com as causais. A gente vai ver isso mais à frente. Explicativas aqui, ó.
é sempre uma evidência. Isso é diferente de causa, que causa é motivo. Então, conjunções coordenativas explicativas relacionam duas orações segundo uma explicação. Principais conjunções coordenativas explicativas: que, porque, por quanto, pois, né, etc. Ele fez o que fez porque gosta de você. Você deveria ligar para ela, pois você ainda não a esqueceu. Ele foi bem na prova porquanto estudou bastante. Beleza? Conjunções coordenativas conclusivas vão estabelecer uma relação de conclusão. As principais: pois, logo, portanto, então, por conseguinte, assim, desse modo, dessa maneira, destarte, dessarte e outras. Assim terminou a história de Capitu. Portanto, não se pode chegar à conclusão inicialmente exposta. Dessa maneira, as políticas não chegaram ao resultado pretendido. Beleza? Aí a gente começa com as conjunções subordinativas. Lembrando que aqui a gente está na aula de morfologia, a gente só quer conhecer as conjunções, porque nós vamos estudar isso em profundidade na classificação de orações, mas eu preciso que você já saiba, né? Então, conjunções subordinativas são empregadas para conectar duas orações, uma em relação à outra, estabelecendo entre elas uma relação de subordinação, de dependência. Beleza? Embora ele não dissesse nada, é a oração subordinada. Tem sentido sozinha? Teria ficado incomodado com as manifestações. Se você não falar agora, não tem sentido sozinho, tá vendo? Que ele não sabia o que fazer, era claro. Chorei como quem perdia um familiar. Beleza? Então, destaque na oração subordinada aqui. Conector é o como, né? Integrantes introduzem orações substantivas. As demais, causais, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, consecutivas, finais, proporcionais, introduzem orações, todas essas, introduzem orações adverbiais. Só para a gente ter uma ideia, carga semântica, mesma coisa, né? Vou pegar o como aqui, ó. Como ele tinha alcançado as metas propostas, recebeu vários prêmios. Qual que é a lógica aqui, gente? Como ele tinha alcançado as metas propostas, esse como é já que ele tinha alcançado as metas propostas, porque ele tinha alcançado as metas propostas. Então, aqui, ó, sinônimos: porque, como, já que, relação de causalidade. Então, posso ter outras possibilidades. Então, aqui, ó, como e como. Ele fez as tarefas como nós o orientamos, conforme nós o orientamos. Então, a noção aí é de conformidade, né, gente? Ele fez a tarefa da maneira como nós o orientamos, conforme nós o orientamos, beleza? Tem uma ideia de conformidade. O rapaz agiu como outras pessoas do grupo, igual a outras pessoas, tal qual outras pessoas. Relação de comparação. Não só ajudou no trabalho voluntário, como se apaixonou por ele. Como adição aqui, né? Ajudou no trabalho voluntário e se apaixonou por ele. Então, só mostrando aí que uma mesma conjunção pode estabelecer diferentes relações de sentido, que é o principal. Claro que eu preciso decorar as conjunções, tá? Vou usar a palavra bem triste, precisa. Eu tenho que saber quais são as conjunções, até para eu ter uma noção de que elas estão com sentidos alterados. Então, sem demagogia, você precisa conhecer
o instrumental conectivo da sua língua. O que é esse instrumental conectivo? Preposições, conjunções e ainda pronomes relativos, tá? Então, esse instrumental conectivo ele vai ser importante até para você escolher as palavras para juntar ideias na hora de fazer uma redação, enfim, precisa saber, né? Só que a gente também tem que saber que esse sentido não é estanque, ele pode ser alterado a depender do contexto. Então, a gente tem que ter um equilíbrio ali, um jogo de cintura para trazer esses contextos aí para a nossa jornada. Conjunções subordinativas, as integrantes introduzem orações subordinadas substantivas, né? Que em si são as mais comuns, alguns autores flexibilizam um pouquinho mais, aceitando uma conjunção tipo um como. Não sei se ele já chegou, que ela virá à festa é certo, a frase só está invertida, né? É certo que ela virá à festa. Diga a ele que não irei mais no congresso. Conjunções adverbiais causais. Aqui essas daqui já tem uma noção adverbial, né? Então, estabelece uma relação de causalidade, né? Causa é motivo. Só você lembrar que causa está para motivo. Porque, como, uma vez que, já que, né? A gente tem aí diversas conjunções causais, porquanto, acrescentando mais algumas. Era feliz porque a tinha conhecido, ela tirou uma boa nota na prova, uma vez que estudou muito, como estudara muito, foi bem na prova. Esse como antecipado, né? O como aparece sempre em oração anteposta à principal. Tipo aqui, ó. Como estudara muito, foi bem na prova. A oração tem que vir antes da principal. OP e oração subordinada adverbial causal. Concessivas caem demais. A ideia de concessão é uma ideia de exceção. Então, embora, conquanto, ainda, né? Ainda, embora, conquanto, mesmo que, apesar de que, não obstante, a despeito de, sem embargo, posto que. Então, tenho lá, conquanto, né? Vários conectores. Conjunções subordinativas, condicionais, exprimem condição, ou seja, uma situação que só pode acontecer em razão de outra, se, desde que, contanto que, caso, a menos que, somente se ela não se manifestar, jamais saberá, caso ele apareça, diga que estive aqui, contanto que ela me pague, eu poderei ir. Cuidado para você não confundir essas três, ó. Contanto que, conquanto e porquanto. Causa, concessão, condição. Beleza? Depois, conjunções subordinativas conformativas, dão da ideia de conformidade, conforme, segundo, como, consoante. Então, conforme decidiu o juiz, você não poderá se aproximar dela. Consoante o tratado assinado pelos estados, os indígenas deverão ser protegidos. Segundo explicou o autor da obra, essa seria uma interpretação possível. Comparativas vão estabelecer uma ideia de comparação. O do aqui é facultativo, né? Isso é mais importante que ou do que outras coisas. Ele chorou como quem tivesse perdido um familiar. Ele foi melhor nas provas do que outras pessoas. Ela estava mais feliz hoje do que ontem. Então, ele foi melhor nas provas do que outras pessoas. E aí, vamos seguir. Aí eu tenho, das conjunções subordinativas consecutivas, estabelecem uma consequência entre as orações, principais conjunções consecutivas, de sorte que sempre vem um intensificador antes do que, tá? Tão que, tanto que, tamanho que, tal que. Tipo assim, ó,
comeu tanto, hoje eu tô na vibe da comida, né? Deve ser porque é sábado. Comeu tanto que se sentiu mal. Então eu tenho lá assim, ó, treinava tanto para as competições que se machucou. Tanto que, ó, namorava com a pessoa errada, de sorte que terminou. Estudou tanto de modo que passou bem colocado na prova. Então, os conectores aí estabelecendo uma ideia de consequência. Conectores finais estabelecem uma noção de finalidade, principais conjunções subordinativas finais, a fim de que, para que, porque em situações excepcionais aparecem, né? A fim de atender às expectativas da mãe, decidiu fazer medicina, Júlia, né? Para ser aceito na família, jamais emitiu opiniões. Péssimo isso, né? Vamos embora para que possamos assistir ao filme. Então, você tem ali algumas possibilidades de relação de finalidade também para expressar. E finalidade é um conector bem explorado em prova, né, gente? Bom, aí você segue pensando com as conjunções proporcionais, que vão estabelecer a noção de proporção. Já sabemos que na medida em que é diferente de a medida que. Então, a medida que, a proporção que, ao passo que, à medida que se capacitava, ganhava mais, ia bem nas provas, a proporção que estudava, ao passo que treinava, tornava-se melhor em seu esporte. Então, e é isso, e o seu esporte aí é estudar. Quanto mais você treinar, mais chances você terá. Temporais indicam uma relação de tempo entre as orações. As principais conjunções, quando, depois que, desde que, logo que, assim que. Posso colocar uma que eu acho que é bem legal, mal, com L, assim, ó. Mal entrou na sala. Mal entrou na sala, no sentido de assim que entrou na sala, logo que entrou na sala. Posso colocar uma outra aqui, ó. Enquanto uns estão bebendo cerveja, nós estamos aqui estudando no sábado. Por isso que quando a gente alcançar os nossos propósitos de vida, as pessoas vão dizer que a gente deu sorte. Mas, na verdade, nós lá no fundo saberemos que merecemos, né? Elas não precisam saber também, não. Desde que sua mãe foi embora, você não come direito. Então, esse desde que. Faça isso depois que você chegar. Estude assim que se sentir melhor. Então, faça isso depois que você chegar, estude assim que se sentir melhor. E considerações finais. Mesmo com o mesmo sentido. Bom, o que é isso? Existem questões de substituição e eu tenho que ficar muito atenta. Ó, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Eu tenho os conectores lá e eu pergunto assim, ó. Esse se pode ser substituído aqui, ó. O conector se vem uma expressão tipo assim, ó. Só vou deixar um espaço para a gente avaliar se está certo ou errado. Mesma coisa aqui, ó. Fazendo assim para você entender melhor, tá? Vai avaliar para mim as duas frases e aqui eu quero o conector com tudo. Então, isso aqui que a gente tem. Há conectores sinônimos, na perspectiva de sentido, que não se ajustam gramaticalmente. Então, eu quero lá assim, ó, o conector se poderia ser substituído, mantendo-se o sentido e a correção gramatical por caso. E aí? Sim, não, talvez, o que a gente sabe aí? Se houvesse aula, nós iríamos. Se houvesse aula, eu quero trocar por caso houvesse aula, nós iríamos. Então, caso houvesse aula, nós iríamos. Pode, certo. O conector se poderia ser substituído mantendo-se o sentido e a correção gramatical por caso. A menina falou assim, é igual, não é. Caso haja aula, nós iremos. Ah, então pode. Não, não pode, porque ele não pediu para você trocar o verbo, ó. O verbo foi alterado. Não tem jeito de fazer caso houver. Fica errado. Então, na verdade, aqui eu não posso fazer caso houver. Então, errado aqui.
Então, haveria necessidade de ajuste no verbo. O sentido é igual, mas o problema ia ser a manutenção da correção gramatical. Haveria necessidade de ajuste no verbo. Beleza? O rapaz fez a tarefa, ninguém, contudo, a valorizou. Quero trocar isso aqui por mas. Ninguém, ó, vou fazer aqui só para você perceber que não vai ter jeito. Ninguém, mas a valorizou. Não tem jeito. No lugar que tá aqui, só trocando, não dá. Eu teria que deslocar isso para cá, ó. O rapaz fez a tarefa, mas ninguém a valorizou. Então, nesse caso aqui, o mas, ele só pode vir no início da oração de que faz parte. O1, O2, conectou mais. O que eu quis te mostrar? Não é só o sentido que você tem que olhar, né? O sentido tá certo também. O nosso problema está na manutenção da correção gramatical. Então, às vezes, o sentido até ajusta. Só que eu tenho que avaliar o que está pedindo no item. Está pedindo ali para eu avaliar a correção gramatical e sentido, eu preciso avaliar as duas coisas, tá? Não tem jeito. Então, muito importante a gente pensar em todas as frentes, né? Tanto sentido quanto correção gramatical, beleza? Então, você já estudou. A gente também já estudou aqui juntos, né? Tudo que é pertinente ao assunto de preposições e conjunções. Vamos fazer algumas questões para fechar esse tema. Então, nós temos assim, assinale a alternativa em que a reescrita do trecho destacado a seguir mantém o sentido original do texto. Bom, é uma questão de conectores. Ai, Flávia, vai depender do texto. Não, o trecho está aqui, ó. Então, mantém o sentido original do texto, né? É muito comum esse tipo de questão, então acho que é bem justo a gente exemplificar com esse modelinho. O trecho a ser analisado é isso aqui, ó. Como se fosse um direito natural, o poder é reservado aos homens em todos os níveis, enquanto as mulheres sofrem sob estereótipos e idealizações também naturalizados. E triste a frase, né, gente? Porque não deixa de ser uma verdade. Bom, eu vou marcar os conectores presentes na frase, como e enquanto, ainda que fosse um direito natural. Na verdade, esse como é no sentido de, já que é um direito, sendo um direito natural, né? E ali uma relação o quê? Temporal. Ainda que fosse um direito natural, concessiva, que não tem isso. O poder seria, aqui está falando que o poder é, olha aqui, ó, mudou o tempo verbal. E o é indica o quê? Certeza, tá vendo? O poder seria reservado aos homens em todos os níveis, enquanto as mulheres sofrem sob estereótipos e idealizações também naturalizados. Bom, então, como se fosse um direito natural, né? Sendo um direito natural, a ideia é como se tratasse disso, o poder é reservado aos homens. Aqui eu introduzi uma relação concessiva que não existe no trecho original. Então, essa daqui eu já sei que está descartada. Como se fosse um direito natural, beleza, manteve esse primeiro pedaço, né? Então, isso aqui está certo. Aos homens, só trocou a ordem, é reservado o poder em todos os níveis. Observa, a única coisa que foi feita aqui foi o seguinte, pegou aos homens e deslocou para cá, ó. Aos homens é reservado o poder em todos os níveis. Deste modo, as mulheres, enquanto é paralelamente, então não tem essa relação de deste modo. Paralelamente, enquanto é ao mesmo tempo. Paralelamente, então deste modo seria um conclusivo. Essa relação não está no texto, né? No texto que a gente está analisando. Logo, errada. Como se fosse um direito natural, reserva-se, passou da passiva analítica, ó, é reservado, passei para a voz passiva sintética, só fez essa migração, só te mostrando os fenômenos, tá? Reserva-se o poder aos homens em todos os níveis. Ao mesmo tempo, manteve o conector,
Aqui, ó, enquanto mesmo conector aqui, tô te mostrando que a questão envolve conector, porque pelos conectores você também poderia acertar, porque você teria percebido que essas conexões não estavam na oração inicial, né? Aqui, ó, isso aqui nem existe, né? Então, ao mesmo tempo que as mulheres sofrem sob estereótipos e idealizações também naturalizados. Essa é a nossa resposta. C de com certeza é isso. Sendo um direito de caráter natural, aqui tirou a ideia que é em tese, né? O poder é a cada dia, não tem esse a cada dia lá, reservado aos homens em todos os níveis. À medida que, nem existe isso, mas a ideia de proporção também está errada. Porque eu tenho dois conectores. À medida que é proporção, e tenho de causa na medida em que. Então, proporção à medida que e causa na medida em que. E a medida em que nem existe. Não há nenhuma das ideias no trecho. Então, nenhuma das ideias no trecho, beleza? Então, essa também está errada, de modo que a nossa resposta é a letra C de continuarei estudando, beleza? C de com certeza vou passar para outra questão agora, porque não acabamos. Aí eu tenho uma questão mais simples. A oração subordinada adverbial em destaque em se tivesse simplesmente feito isso e não comprado mais nenhum Bitcoin, você teria hoje mais de R$1.100.000. Estabelece com a oração principal uma relação de se tivesse, caso tivesse feito, né? Contanto que tivesse feito, desde que tivesse feito, a relação é de condição. Mais simples e super comum. Aqui pegou um trecho maior e foi analisar as relações semânticas. Isso aqui, ó, é uma locução prepositiva, né? Além da falta de inteligência emocional, a relação vai ser de adição, claro. A pesquisa mostra que os alcoolistas sofrem mais traumas emocionais precoces na infância que os não alcoolistas. Do que, aqui podia até ter um do assim, né? É uma relação de comparação. Então, aqui, ó, eles sofrem mais traumas que os não alcoolistas e apresentam personalidade desadaptativa. Assinale a alternativa que marca a descrição correta das palavras. Aqui o E também é adição. Então, além de e, relação de adição, mais que, relação de comparação. Resposta, letra A de acerta aluno que estuda. E não é uma questão difícil, né, gente? Então, dá para acertar. Que conhece os conectores. A vitalidade da Notre Dame, entretanto, esse entretanto aqui é uma conjunção adversativa. Com exceção do conector mas, que não cabe aqui, a vitalidade da Notre Dame, mas não está na sua arquitetura. Porque o mas não pode vir deslocado e o entretanto está deslocado, está no interior da oração. Então, com exceção do conector mas, as demais conjunções adversativas poderiam substituir o entretanto. Porém, no entanto, contudo. Então, a conjunção destacada pode ser substituída corretamente sem que haja prejuízo de sentido no trecho por portanto, não. Portanto, é conclusivo. Enquanto, não. Enquanto é temporal. Todavia, pode. Todavia é adversativo. Consequentemente, é um advérbio, de modo que a nossa resposta vai ser a letra D, de devo estudar para alcançar meus objetivos. E por último, uma questão de preposição, que eu acho que é bem interessante. Essa questão é lógico que ela envolve o conteúdo de regência, tá, gente? Mas ela é também de uso de preposição, só para a gente ter uma noção. Só para a gente conhecendo os modelos, né? Muitas das vezes, os investidores vão à procura de opiniões que corroborem a sua,
Por que aqui é só um A? O verbo corroborar é transitivo direto. Esse A que eu estou colocando aqui é apenas um artigo, beleza? Não se corrobora com, não se corrobora para. O verbo corroborar é transitivo direto. A gente é que tem mania de falar assim, eu corroborei para tal coisa, só que eu corroborei tal coisa. Flávia, não tem corroborar com? Não. Corroborar para? Não. Corroborar é transitivo direto, já aprendeu isso hoje, tá? Então, quando o que deveriam era procurar, sobretudo, opiniões contrárias. Quando encontram opiniões que divergem, aí quem diverge de alguma coisa. Da sua, os investidores tendem a descredibilizá-las ou a lê-las na diagonal. Processo exatamente oposto, o que é oposto a, ao que divergem de, aqui é direto, não pede nada, ao que ocorre quando descobrem opiniões coincidentes com subentendendo opiniões, né? Com as deles, que leem com muita atenção, veneração, quase que procurando um reforço positivo que lhes dê o empurrão que faltava para validar sua posição. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas respectivamente. Tava fácil, porque se eu soubesse a regência do corroborar, então corroborar não pede preposição, eu já saberia aqui, divergem da, oposto ao, com as, e a minha resposta, letra D, de devo estudar até tomar posse, que é assim que a gente faz. Faça a sua obrigação, gente, não vai ter outro jeito. Faça a sua parte. Jesus está ocupado com a guerra na Síria, Deus também, então não adianta, a gente é que tem que estudar aqui, porque pandemia, pessoas morrendo, passando fome, então as missões divinas estão todas voltadas para causas, como é que eu posso dizer, mais humanitárias, e o seu sonho é muito importante para Deus. Para isso, sabe o que ele fez? Te deu condição de estudar. Bora estudar, gente. Então, acabamos por hoje.